Prazer, eu sou a Carol do Café com Clássicos e hoje vamos conversar sobre esse livro que é de uma sensibilidade, uma beleza, que é o Carta à Minha Filha em Prantos. E sim, com este livro eu consegui fazer as pazes com José Geraldo Vieira. Já tô me enrolando aqui na língua. Dicção de milhões. Gente, se você tá chegando agora e não sabe, eu tentei ler José Geraldo Vieira graças a indicações, né? Eu tava pegando algumas indicações de escritores nacionais. E justamente para conseguir me inserir nesse âmbito da literatura, de nutrir uma vida intelectual mesmo, então gostaria de me aprofundar na literatura nacional. Então peguei a indicação desse escritor como Olavo de Carvalho, né? Então estava buscando justamente escritores nacionais pouco conhecidos, né? Os que a gente já conhece, já tá na lista, a gente já sabe. É muito difícil a gente esquecer, sei lá, de um Machado de Assis da vida, uma Lígia Fagundes Telles, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, enfim. Então, eu não queria ficar repetindo só esses escritores, Clarice Lispector. Bom, então fui atrás de conhecer outros escritores nacionais e esse aqui é considerado por muitos o melhor escritor do século XX. Por que ele foi esquecido? Bom, voltando agora, né, o fato de eu ter feito as pazes com José Geraldo Vieira, o motivo foi o seguinte: eu estava de olho num livro chamado A 40ª Porta. A premissa e o nome me instigaram tanto que eu atazanei o meu noivo para me presentear com aquele livro. Muito bem me presenteou. A escrita do escritor, né, do José, é muito erudita. Há muita erudição. Eu amei a forma que a história foi contada, eu amei a premissa, mas não estava entendendo nada, meu intelecto é limitado. Por conta dessa minha experiência, o que eu posso deduzir com o fato de poucas pessoas hoje falarem sobre o José Geraldo Vieira, sendo ele considerado em sua época um dos melhores romancistas, é justamente por conta do nível de educação da maioria das pessoas. O brasileiro já é um povo que lê pouco. Bom, então são pouquíssimas as pessoas que eu conheço que já leram José Geraldo Vieira. E sim, é uma escrita muito, não rebuscada, mas há uma erudição aqui que pode causar um estranhamento para quem está começando. Só digo isso, mas ele se redimiu aqui, ou melhor, eu me redimi, né? E como o próprio título do livro diz, é uma carta que ele endereça à sua própria filha, Rosa, sua segunda filha, num momento de muita dificuldade para ela. Ela estava noiva e precisou adiar o casamento, acho que uma semana antes dele ser, né, realizado, porque o seu noivo foi convocado para servir na Segunda Guerra Mundial. Ele era aviador e mostra aqui o momento em que ele publica, né? Na verdade ele simplesmente escreve, depois que é, né, noticiado a ele o que foi que aconteceu. Ele escreve e endereça a filha, mas depois ele publica, né? Isso foi em 1946, tá? Ele escreve em 1943 e publica 3 anos depois. Na página 64, nós somos, né? Ele vai redigindo aqui, não para nós, né? Ele vai endereçar primeiro a filha e agora nós temos contato a essa carta um pouco íntima, né? Porque é uma carta que ele vai trazendo a memória dele mesmo, não necessariamente das filhas, porque os relatos aqui são com das meninas e o menino, né? Ele teve 5 filhos, 4 moças e um rapaz. Eram muito crianças ainda, então provavelmente elas nem tinham, né, essas lembranças. E ele vai relatando, né, momentos muito triviais, o batismo da filha Rosa, momentos com a família, com os avós, a saudade que ele tinha do irmão que faleceu aos 3 meses, né? Ele tinha um irmão gêmeo. Enfim, ele vai relatando essas coisas aqui. E só na página 64 aqui temos aqui a transcrição de como ele ficou sabendo dessa notícia. Agora aquele telegrama da manhã e este outro dessa tarde e o telefonema ainda esta noite às 8 horas. O primeiro telegrama dizia apenas: vem imediatamente, Rosa em prantos. O segundo dizia: fulano partiu para a guerra, inesperadamente. Rosa em prantos. Venha, telefonarei esta noite e fique esperando. Imaginarás a tarde que passei. E às 8 o telefone tocou. Eras tu? Em soluços. Não entendi nada. Se não ouvi no fim isto. Venha já, papai. Estou desesperada. E logo tua mãe tomou a tua vez e contou tudo. Ouvi, expliquei que como o casamento ia ser dia 28 e hoje ainda era dia 21, eu já havia separado lugar no avião das 11, devendo, pois, estar no Rio neste mesmo dia 24.
30 minutos antes de 1h da tarde. Responderam que então estava bem, que esperavam. E continua. Mais confortada, tua mãe explicou melhor os acontecimentos. Imagine você, S, né? Só colocar S e reticências para se referir ao noivo, não fala o nome dele na íntegra. Chegou ontem aqui, inesperadamente, de Natal. Isso de um aviador chegar inesperadamente é o hábito mais vulgar. Ontem rondou a casa, não teve coragem de entrar, ficou sentado num banco da praia, até que viu Pedro Henrique, o filho caçula, sair para andar de patins na calçada. Fez-lhe um sinal, disse que me chamasse, mas de modo a mais ninguém perceber. Então, assim, era uma notícia difícil de dar. Está nas vésperas do seu casamento, como é que você fala isso, né? E o status quo do mundo, a maioria das pessoas já sabia. Então, não era novidade, né? Se ele chegasse já com essa notícia, todo mundo já estaria com aquele ar pesaroso de luto, ainda mais tão próximo do momento do casamento da Rosa com esse rapaz. Na página 56, olha só o que o José Geraldo Vieira vai falar. Estamos em 1943. O rádio, os jornais, os cinemas, os olhos, as bocas não cessam de dizer o que vai pelo mundo. A população do globo anda aturdida e perplexa. Mas a mocidade há de salvar o mundo. Será que hoje isso se aplica? Será que nossa mocidade vai salvar o mundo? É que não sois vós, a juventude, responsáveis pelo que aí está, mas sois a garantia física e ética de que isso será consertado, pois tendes corpo com sangue e almas com fogo. Acho que José Geraldo Vieira só não contou que os mesmos erros se repetem, né? Bom, voltando aqui à descrição do momento em que ele fica sabendo desse acontecimento por meio de telefonema, essas coisas, eu fiquei me perguntando, o que esse pai estava fazendo longe da família? E pergunto isso por quê? Porque o José Geraldo Vieira é um cara muito católico, né? É um cara muito católico. Ele já faleceu. Assim, ele relata aqui nas suas memórias, né? Nas memórias da infância das meninas, um quê de catequético. Eu posso até ler algo mais pra frente, né? Sobre a sua fé católica, enfim. Mostra que muito da fé que ele professa, dos princípios que ele crê, daquilo que ele acha certo. Bom, enfim, aí eu falei, por que ele tá longe da família? Ele tá no interior de São Paulo, chamado Marília, e a família está no Rio, em Ipanema, eu acho. É isso mesmo. Aí eu pensei, ele era médico, poderia estar a trabalho e por conta desse deslocamento precisa alugar um campo para ficar, afinal de contas, ficar nesse vai e vem, deve ser muito chato. Aí eu cheguei, né, ao final da carta e fui ler a cronologia, né, mais uma vez, falando da cronologia nas edições da Sétimo Selo, que eu amo demais ter esse panorama da vida do escritor, dos seus feitos. Aí eu chego na página 86, eu acho. É isso mesmo, eu acho. Vamos lá, 86. Em 1938, ele inicia a escrita de A 40ª Porta com a ajuda de sua amante, cuja identidade permanece incerta. 2 anos depois, a sua amante morre de tuberculose, desencadeando crises de angústia e depressão, no Vieira. Decide mudar-se para Marília, interior de São Paulo, em busca de exílio e renovação. Em 1941, reside em Marília, vivendo sozinho. Então, aqui respondeu o que eu fiquei me perguntando. Por que esse cara tá longe? Mas, enfim, né? Todo mundo tem teto de vidro aqui. Fazer o quê, né? O problema dele da família. E, assim, pela forma que a esposa fala com ele, ela já sabia e, pelo visto, estava conformada. Provavelmente não se dava... Enfim... Aceitou bem, né? Porque mostra aqui a forma em que a mãe explicou a situação ali, sem muita rancor, né? Sem muito rancorzinho no coração. E mais tarde a gente vê aqui que ele se divorcia, né? Em 1949, ele vai se separar mesmo, né? Se separa da esposa Elizabeth Câmara Vieira e se casa com uma escritora chamada Maria de Lourdes Teixeira, membro da Academia Paulista de Letras, assim como José Geraldo Vieira, um ano antes, vai se tornar também, vai ocupar a cadeira que fora anteriormente de Monteiro Lobato. E uma coisa que eu também acho esquisita, eu não sei só eu que acho isso esquisito, a esposa dele era prima. Esse casamento com prima é a coisa mais bizarra que existe, tá? Dá licença, deixa eu falar.
É muito esquisito. Eu vejo todos os meus primos como meus irmãos. Bom, continuando aqui a carta, o que vai suceder após esse relato é justamente uma atualização sensível do estado de coisas. Após todo esse arrodeio, né? Eu acho que foi o cuidado que o pai teve em trazer essas lembranças das filhas, né? Na infância. Claro, dando um destaque maior para Rosa, afinal de contas ele está se dirigindo a ela. Foi uma forma de comer pelas beiradas, né, para chegar a esse assunto principal, para dar esse conforto à filha. E uma coisa que eu achei bem interessante nessas memórias é a educação das meninas. Como eu falei, o José Geraldo Vieira é um erudito. As meninas também, né, crescem com essa influência do pai. Vai ter um momento aqui em que ele vai falar que encontraram na rua um rapaz, um senhor, na verdade, de idade, um pouco feio, parecendo um Quasimodo, inclusive ele faz essa comparação aqui no momento. Eu vou ler aqui para vocês e vocês vão entender, né? Eles estão na rua e num dado momento a Luísa não, a Luísa é a mais velha. A Rosa, ela vai dar uma gargalhada porque vai ver um senhorzinho que o pessoal chama de camundongo. E olha só a forma que o José Geraldo Vieira descreve esse senhorzinho, olha. Como o corpo é um débil mental, um quase cretino, microcéfalo, comum, vulgar, barbado, de olhinhos pequenos, chancas encoscoradas, mãos semiescas, enfim, só elogio. Mas aí ele vai falar o seguinte, olha. Mas como alma é a fusão de Alyosha e de Mitkin, espécie de arcanjo que, tendo tido meningite, fosse posto de quarentena aqui embaixo. Aí eu achei interessante porque ele aqui, né, esse aqui é só mais um exemplo, ele cita muito personagens da literatura. O Alyosha e o Mitkin são personagens dos livros do Dostoiévski, tá? Alyosha dos Irmãos Karamazov, Mitkin de O Idiota. E vai ter outro momento em que ele também vai citar aqui 2 livros de Dostoiévski. E para que a filha pegue essa referência, ela precisa também, né, ter lido, estudado, ter entendido as referências ali, entendeu? Então aqui só para mostrar o quão ele realmente busca, né, se aprofundar o tanto quanto puder na literatura, e só mostra como ele é um erudito, né? E aqui ele vai descrevendo também um pouco mais da sua beleza física, né? E ele vai falar que o nariz dele é igual ao do Quasimodo. Bom, e mais algumas descrições aqui. Deixa eu retomar aqui de onde eu parei, que eu já nem me lembro. Vamos conversar sobre livros, que a gente vai de um ponto para outro, se perde, depois se acha, beleza. E após todas essas lembranças dele serem resgatadas, né, sobretudo da Rosa, esse relato de como ele ficou sabendo, a atualização do status quo, né, do século XX, ele vai conversar agora diretamente, de forma mais incisiva, mais com aquele amor paterno, sabe, de que está sofrendo o que a filha está sofrendo. E ele fala assim, olha, como que então S, né, que ele coloca ali para se designar ao noivo, vai para a guerra? Mas minha filha, que é que tu pensavas quando há um ano te dei o nihil obstante, que quer dizer nada impede, que a Igreja Católica usa para livros que não ferem a doutrina, a Sagrada Escritura, enfim. Então ele colocou essa aplicação aqui. Nihil obstat para esse casamento. E que era que pensavas quando lias aqueles livros que eu te separava da minha estante? Pensavas que aquela gente tinha sofrido só em literatura e que a literatura não é vida? Para mim, doravante, não será mais exercício estético, nem narcisismo, nem analogia com a vida, e sim servir. Basicamente está falando assim, minha filha, a vida é sofrer. O que você pensou que estava assim, tão blindada para as vicissitudes da vida, né? Basicamente é isso que ele está falando. E continua. Julgavas então que o teu noivo, os aviões dele, esta terra, nós, tudo isto aqui era e tinha que ser uma exceção? Uma imitação teórica apenas, sem compromisso, sem que militássemos também nós? Qual a razão para um privilégio injusto, um abstencionismo egoísta, apartados por que motivo do drama difuso da humanidade? Esta carta vai pesada e leve como um pombo-correio. Chegarás antes de mim, vou já levá-la ao trem da meia-noite. Calcularei os selos quando taxas demais, pois a esta hora só o coração servindo de balança. Gente, esse livro é de uma sensibilidade que, meu Deus,
E uma coisa bem interessante que ele vai citar aqui, personagem de A 40ª Porta, que se passa justamente nesse status quo do mundo, né? A ascensão do nazismo, fascismo, comunismo, toda espécie de ismo estava em ascensão. Pois então. Aí ele fala assim, lembra-te de Brígida, personagem principal. Agora tens que avaliar Brígida, que deu o esposo e o filho em holocausto. Eu acho que eu peguei um spoiler, como eu falei, eu só li até a página 150. Aquela família, como todas as famílias que sofreram para poderem vir a ser uma só família, queria acabar de vez com a luta entre Caim e Abel, Esaú e Jacó. Continua um pouquinho mais para frente, na verdade, um pouquinho antes dessa fala dele. Quero abraçar-te e ver nos teus olhos a mesma luz que ilumina os olhos de todas as noivas e esposas da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Brasil, da Iugoslávia, da Rússia, da França, da China. Quero apertar-te e ouvir o ruído não aéreo dos motores, porque ela ficou tão triste com essa partida do noivo, e por ele ser aviador, ela começou a pesquisar até mesmo toda espécie de avião bombardeiro, enfim. Ela ficou fissurada nisso, ela já não tinha mais vida depois da partida do noivo. Quero apertar-te e ouvir o ruído não aéreo dos motores, mas telúrico, do chão que fica. Assiste e espera grato e santificado, porque sabe que as guerras são o erro da conquista do chão. E para finalizar, eu vou ler na íntegra as últimas frases, né? E o último parágrafo, né? Uma parte do penúltimo e o último parágrafo. Gente, esse livro é de uma sensibilidade que vocês não têm noção. Vamos lá. Junto o teu pranto e a tua voz, filha do meu coração, ao coro lancinante de aflição e saudade, mas confiante e augusto, de todas as noivas, esposas, mães e filhas de aviadores nesta hora do mundo, como igual nunca houve. Agradece a Deus o destino de não seres anônima em meio aos entes militantes, os que foram para a guerra, mas sim parte viva de uma causa que pouco é tua, né? Essa guerra não está acontecendo por conta da Rosa, né? Mas muito e toda da humanidade como um todo, né? Toda a humanidade estava sofrendo. Quem estava na guerra, né, diretamente, quem estava lá no fronte, quem ficou, enfim, os países que foram afetados por tabela. Aumenta com teu pranto e com a tua esperança cultural a sinfonia humana que se insere no turbilhão de ar que as hélices vão desfolhando como estames. E continua. Já não te casarás no dia 28. Choras, soluças, tapas o rosto no ombro de tua mãe. Mas que é isso, Rosa? De onde provém, esquecestes? Tira esse rosto daí, ergue-o, assim com lágrimas e tudo. Tu também hás de seguir a tradição da casa. Tuas lágrimas encherão conchas, mas as lágrimas do mundo encheriam o vão do oceano se esvaziado ficasse para lhes dar lugar. E finaliza aqui, ó, teu pai. Então eu até coloquei um coraçãozinho aqui, porque ele se dirige a ela de uma forma tão amorosa, mas com aquele pulso firme de pai, sabe? Porque ele está sofrendo o sofrimento da filha. Gente, que livro lindo! Que livro lindo! Se quer começar a ler José Geraldo Vieira, comece por Carta à Minha Filha em Prantos. Antes de me despedir, gostaria de te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, sua contribuição nos comentários e encaminhar esse vídeo para mais alguém. Vou deixar aqui na descrição o link do Telegram, onde eu coloco todos os dias promoções da Amazon e da Sedete, e também o link da Amazon diretamente para que você possa adquirir ou na Amazon, e o meu cupom Café com Clássico 5 para que você adquira com cupom de 5% de desconto no site da Sedete, tá? E também clique aqui no link do Apoia-se. Lá tem conteúdo exclusivo para os apoiadores, né? Se você quiser apoiar o canal Café com Clássicos, eu coloco lá conteúdos exclusivos, certo? Aí você olha os níveis de apoio e veja o que é interessante para você. Até o próximo vídeo com mais café e clássicos.